obrigada, viu, mais uma vez pelas suas informações. E durante esse mês, a gente tem falado da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama, uma doença que maltrata o corpo, afeta a autoestima e abala o psicológico. E muito, né? Para falar sobre o assunto, aqui com a gente, a psicóloga Lisandra Correia. Muito obrigada, Lisandra, pela gentileza em estar aqui com a gente nessa tarde, nessa sexta-feira. O primeiro abalo já é o diagnóstico da doença, né? Quando muita gente afirma, destaca aí na fala, que é como se o chão se abrisse. Exatamente. O diagnóstico do câncer em si, ele já vem com impacto emocional muito profundo. E quando a gente fala do câncer de mama, vem além desse impacto do medo da morte, do medo da dor, das incertezas do futuro, vem aquele impacto da autoestima feminina, né? Quando a gente fala de mulher. Então, esse processo realmente é bastante delicado e por isso que o apoio psicológico se torna importante para que a gente possa fortalecer a pessoa que recebeu esse diagnóstico para que ela possa aderir de forma mais efetiva e mais segura o seu tratamento. Agora, muita gente relata altos e baixos durante esse processo, durante o tratamento, a partir do momento que se recebe o diagnóstico, que se inicia o tratamento, durante todo esse processo, muita gente relata altos e baixos na questão emocional. Quais são os sinais que a gente poderia perceber de uma pessoa que está em sofrimento psicológico emocional? A gente pode falar que os sinais, a gente não pode, tipo assim, relacionar apenas ao câncer. Mas os sinais psicológicos de sofrimento, eles são gerais para qualquer situação de sofrimento psicológico. Isolamento, falta de interesse em participar de vida social, insônia, falta de apetite, falta de interesse nas atividades comuns que a pessoa já realizava, já fazia. Então, a gente percebe uma mudança comportamental. Para que a gente possa notar realmente que a pessoa está em sofrimento, a pessoa realmente ela muda um pouquinho aquela forma que ela tinha natural de viver na sua vida social, no seu trabalho. Então, ela vai reduzir, né? Vai demonstrar tristeza profunda. Mas o principal que a gente nota é o isolamento, né? A pessoa, ela perde o interesse de estar em sociedade, de ir ao trabalho, de participar de coisas que anteriormente ela participava. Lisandra, o medo da morte é um pensamento que também acompanha muito. E ali na frente, quando essa pessoa se submete a um procedimento, a uma intervenção cirúrgica, vem também os impactos da mutilação, né? Exatamente. Com o diagnóstico do câncer, vem o medo da morte. Mas nós, o psicólogo, a psicologia, a gente não pode negar esse medo. Esse medo existe e a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa acolher, a gente precisa orientar esse paciente que esse medo ele existe e ele é real. Então, a gente precisa criar estratégias para promover uma melhor adesão no tratamento de forma segura, de forma efetiva, como eu falei, para que a pessoa ela possa entender que é um medo existente. É um medo que está ali batendo na sua porta, mas que você, se você estiver acolhida e amparada, você pode enfrentar esse medo de uma forma mais resiliente. E quando a gente fala sobre a mutilação, sobre a mastectomia, a gente impacta muito na autoestima, né? Quando a gente fala sobre mulher, sobre a autoestima feminina. Então, o papel do psicólogo nesse momento é trabalhar essa autoestima, pensar no momento presente, é ressignificar esse momento que ela está vivendo, falar sobre sexualidade de maneira natural, de maneira efetiva e de maneira que torne um diálogo possível para que essa mulher ela possa realmente reconstruir a sua autoestima diante daquele momento que ela está passando. Então, esse apoio emocional é muito importante e a ajuda da família é primordial também para que essa família ela sirva de apoio para a pessoa que está passando por esse sofrimento. Exatamente, Lisandra. E você falando, e me veio à mente também a questão da sexualidade, sim, que é algo muito preocupante em relação às mulheres, porque o que a gente ouve em pessoas que já passaram por esse processo é que muitas vezes os companheiros abandonam, né? É um processo doloroso em vários ângulos, em vários aspectos, e muitas não terminam o processo, o tratamento da mesma forma que começaram. As pessoas vão deixando no meio do caminho, inclusive o companheiro, que é um outro baque lidar com tudo isso, né, Lisandra? É como eu falei, né?
a psicologia entra para fortalecer e reestruturar essa autoestima, essa emocional que realmente vai estar abalado, né? É uma doença que abala, né? Como você falou na introdução, é uma doença que tira o chão da pessoa, né? Então, a psicologia ela vai realmente trabalhar para ressignificar e reestruturar essa mulher que precisa de suporte da família, muitas vezes, como você falou, é abandonada, se vê sozinha, mas que a família, às vezes, ela também sofre. Então, a gente entra com orientação familiar para que essa família ela também se reestruture, porque o ambiente que é inserido por uma pessoa que está adoecida, ele também é doente, ele também entra em sofrimento, entra em incertezas, em medo de morte, em medo da perda. Então a gente também precisa trabalhar essa família para que essa família também possa dar suporte, que não necessariamente seja o companheiro, mas pode ser uma rede de apoio que seja forte e que possa ajudar essa pessoa a de uma maneira mais leve e resiliente passar por esse processo. O processo psicológico ele oferece para que a pessoa ela desenvolva essas habilidades e assim consiga dar essa continuidade no tratamento, que como você falou, ele às vezes oscila. Por que ele oscila? Porque de acordo com cada etapa do tratamento, às vezes ele é mais agressivo ou menos agressivo. Então, quanto mais agressivo é o tratamento, mais emocionalmente ferido a gente fica. Então, por isso que entra essas fases de oscilação. Às vezes você está se sentindo muito bem e aí vem uma quimioterapia, por exemplo, mais agressiva. Então, você dá aquela oscilação. Então, por isso que o suporte está ali para suportar, né? Para acolher e para ressignificar e reestruturar esses pensamentos que vão existir, que vão acontecer nesse período de sofrimento físico e psíquico. Emocional. A gente recebeu a pergunta da Nath, que está nos acompanhando lá do bairro Forene, e a história da Nath é bem interessante. Ela tem 47 anos, recebeu o diagnóstico de câncer de mama e ela disse que tem 2 filhos pequenos. E ela disse que tem sido muito doloroso, muito sofrido para ela, porque o tempo todo ela disse que nem pensa nela, ela pensa em deixar seus filhos, não acompanhar o desenvolvimento das crianças. Acredito que seja muito doloroso para uma mãe, embora hoje o diagnóstico do câncer de mama não é uma sentença de morte, né, Lisandra? Mas ela está passando por esse momento, essa fase muito delicada na vida. A gente deseja força para a Nath, mas ela quer saber aonde buscar esse suporte psicológico pela rede pública. Nath, aqui no município, no estado de Alagoas, existe a Rede Feminina, que é um grupo de mulheres que ajudam outras mulheres, né? Porque algo que pode ajudar bastante são os grupos de apoio, porque você vai ouvir outras experiências e você vai se alimentar da esperança daquilo que aconteceu com outras pessoas, que é um ponto muito importante da psicologia que a gente trabalha, essa questão da esperança. E a esperança, ela não necessariamente está relacionada apenas com a fé, mas ela pode estar relacionada com a família, com um propósito pessoal que a pessoa tem. Então, assim, a gente fortalece essa esperança para que a pessoa ela possa, no caso da Nath, se alimentar do amor de mãe para encontrar forças para tratar o câncer. Então, tratando o câncer, tendo resultados positivos, ela irá com certeza acompanhar o desenvolvimento dos filhos. Vai vencer sim, vai tirar de letra, vai ser inspiração para muitas mulheres, né, Lisandra? Então, tem a Rede Feminina, como eu falei, eles têm Instagram, eles fazem um trabalho belíssimo aqui no estado com relação a esse apoio, esse acolhimento. A gente recebeu também a pergunta da Nadir, que está lá no Antares nos acompanhando. É interessante a pergunta dela, que traz um outro olhar para a situação. Ela disse que precisou se resguardar nesse período de tratamento. Isso por quê? Por conta dos depoimentos e das falas negativas. Infelizmente, também é possível se deparar com esse tipo de comentário. Ah, mas fulano, que chegam notícias boas, que chegam mensagens de incentivo, também chegam aquelas mensagens que colocam a pessoa lá embaixo, né, Lisandra? Exatamente. Como lidar com isso, hein? Eu costumo dizer, não eu, mas a psicologia sabe que os pensamentos, eles são automáticos. A gente não escolhe o que pensa, eles estão ali, né? Mas se nós nos rodearmos sempre de coisas melhores, de coisas positivas, então, quando a gente ouve relatos negativos, se nós não estivermos fortalecidos, é mais fácil a gente realmente, como ela preferiu, se resguardar. É bom também. Corre o risco de uma depressão? Ou... Depende de como vai estar essa saúde emocional. Sim. Né? Porque, assim,
Se for uma pessoa que absorve bastante e não consegue ressignificar ou filtrar o que escuta, corre o risco dela ter uma baixa, sim, na questão emocional. Mas veja o caso dela, ela preferiu se resguardar, tipo assim, como se eu preferi me proteger das questões negativas para, dessa forma, eu conseguir não absorver tanto. É uma boa estratégia? É. Mas até que ponto ela está se resguardando? Entra naquela fala que eu falei do isolamento ou não, né? Ou ela está só realmente se protegendo da questão negativa, né? Então, a gente tem duas balanças e duas medidas aí, se realmente é uma proteção ou se ela preferiu se isolar. Porque aí, se ela se isola, a chance dela desistir ou dela demorar um pouco mais no tratamento é muito maior. Então, por isso que é importante esse apoio psicológico, esse suporte familiar, essa orientação, entrar em grupos de apoio que possam falar de experiências positivas, né? Porque quando a gente vive nessa questão de ambientes mais positivos e pessoas que te ajudam, a probabilidade de você também se sentir bem é boa, né? É bíblico, né? Diga com quem tu andas, que eu direi, né? Algo assim, né? Que com quem tu é. Então, a gente precisa estar rodeado de coisas positivas para que a gente se alimente de alimentos bons. A mudança do olhar também ajuda, exatamente, porque a vida continua, né, Elisandra? Exatamente. Então, assim, hoje, como você disse, muita coisa mudou com relação ao tratamento, né? Então, é possível fazer o tratamento e continuar trabalhando, continuar cuidando dos filhos, né? Então, existe outro olhar, outro cuidado, graças ao tempo que vai passando, a tecnologia, os estudos, e a gente vê que os casos de sucesso são muito maiores do câncer de mama do que de não sucesso. Focar nesses casos, exatamente, né? Focar naquelas pessoas que venceram. Exatamente. Focar naquelas histórias que inspiram, de que muita gente conseguiu superar, de que hoje fala da história, né? Com emoção. E conta da história, exatamente. Com aquele sentimento de emoção, de superação mesmo, porque não é o fim, não é, Elisandra? Claro, não. E eu costumo falar assim, todo e qualquer sofrimento, ele tem a parte negativa e a parte positiva, né? E como eu falei da morte, a gente não pode negar que existe esse medo. Esse medo, ele existe. A gente só precisa entender esse medo. Por que ele existe? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? O que vai me levar à morte, por exemplo, se eu não fizer isso, isso, isso e isso? Se eu fizer o tratamento, a quimioterapia, o que precisar, a chance de dar certo é maior do que não dar certo. Então, a gente precisa criar uma estratégia junto com a psicologia, junto com a família, para entender que o medo é real. Sim. Mas a gente pode vencer esse medo, né? Como se a gente estivesse no abismo. A gente pula, a gente volta, né? Então, a gente tem a possibilidade de nos proteger, de construir pontes no meio do abismo e vencer. Mas, é como eu falei, a gente precisa se fortalecer em uma rede de apoio que possa te ajudar a passar por essa fase, porque a gente sabe que realmente não é uma fase simples, mas é uma fase possível de ser passada. E no meio de tudo isso, a gente sempre encontra uma pessoa boa, alguém que uma ajuda, pessoa de um coração generoso, bondoso, que traz ali uma palavra, traz um abraço, traz algo de conforto, né? E esse é o papel exatamente da família, dos amigos nesse momento, né? E ouvir alguém que já passou por essa situação conforta o coração e acolhe, porque você está cheio de incertezas. A sua família, vamos dizer que ninguém passou por essa situação. Então, você acha que pode ser assim. Então, se você ouvir alguém que já passou por essa situação de uma forma positiva, vai te ajudar, com certeza, a enfrentar de forma mais efetiva e mais resiliente esse momento que realmente é bem doloroso. Tá certo, Lisandra. Muito obrigada, pelas suas orientações aqui no A1. E a gente está aqui na torcida por essas mulheres que receberam diagnósticos de câncer de mama, estão aí em processo de tratamento da doença, vai vencer com certeza, tem que ter fé, focar em coisas boas para superar esse desafio, servir de inspiração para tantas outras mulheres. E a gente fala agora